Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar sobre o Charaka Samhita, o mais importante livro que a gente tem aí na literatura do Ayurveda. Ele compõe o que chamamos de Brihatrayi, a grande tríade de livros, que é composta também pelo Sushruta Samhita e pelo Ashtanga Hridaya. Porém, o Charaka ele é o mais amplo, o mais considerado talvez o mais antigo e o mais completo desses livros. Tem um vídeo anterior que eu falo sobre a origem do Ayurveda, se você não viu, volta lá e vê que eu explico isso de maneira bem completa. Mas aqui eu tenho um resumo, então quando a gente fala sobre a origem do Ayurveda, a gente tem uma origem mitológica, que afirma que a Ayurveda surgiu através de Brahma, que ensinou para Daksha Prajapati, que ensinou para Shwini Kumaras, que ensinou para Indra. Então aqui tudo que está em vermelho aqui são elementos mitológicos, né? Existe toda uma história mitológica a respeito da origem, como a Ayurveda surgiu, e aqui a gente tem várias deidades que passaram o ensinamento de uma para outra até chegar no primeiro ser humano dessa linhagem hierárquica que é Bharadwaja. E Bharadwaja teve um discípulo muito importante que foi Atreya Purnavasu, que por sua vez teve 6 discípulos, que foi Agnivesha, Bela, Arita, Charapani, Jatukarna e Parasara. São os 6 discípulos, os 6 alunos de Atreya Purnavasu. E um deles, Agnivesha, que é quem está aqui, deu origem ao tratado do Agnivesha Tantra. Então a gente tem toda uma linhagem hierárquica, vamos recapitular um pouco ela. Brahma, ele concebeu a Ayurveda para a humanidade, que ensinou para Daksha Prajapati, que é considerado aí uma deidade dotada de grande sabedoria, que por sua vez ensinou para Shwini Kumaras, os médicos dos deuses, e que por sua vez ensinou para Indra, um semideus. Cada um desses elementos tem uma longa história, né, com vários fatores aí muito interessantes, mitológicos para serem abordados, estudados, que a gente não vai abordar aqui. Bharadwaja teve um discípulo que foi o Atreya Purnavasu, e o Atreya Purnavasu e o Agnivesha são protagonistas de todo o diálogo que acontece dentro desse livro intitulado Charaka Samhita. Então quem realizar a leitura do livro vai perceber muito a presença desses dois elementos, né, de Atreya Purnavasu e de Agnivesha. Então muitas vezes é o diálogo do mestre com o seu discípulo e é apresentado todo esse processo de desenvolvimento e de ensino que acontece ali entre os dois. Além de Agnivesha, Atreya Purnavasu teve outros discípulos e também aparece como elementos presentes no livro. E é interessante que essa parte da história, o Charaka, ele é o resultado de uma assembleia de médicos. Então, ao final de todo um processo de ensino, foi desenvolvido o trabalho de cada um desses discípulos, de cada um desses alunos do Atreya Purnavasu, e o tratado de Agnivesha foi considerado o melhor, foi considerado o mais completo dos livros, e ele foi então o que se perpetuou, o que a gente tem acesso hoje. A gente também tem acesso ao Tratado de Bela, ao livro de Arita. São 2 livros, são 2 discípulos que compunham esse grupo, e os demais a gente não tem acesso, não foi recuperado, e tanto Bela quanto Arita eles estão incompletos. E o Tratado de Agnivesha foi o elencado melhor e foi o que evoluiu a partir disso, em todo o desenvolvimento da construção do conhecimento da Ayurveda. É importante ressaltar que isso aqui é toda uma linhagem hierárquica. A partir de Indra a gente tem 2 elementos que desenvolvem outras 2 escolas de ensinamento, que é o Divodasa Dhanvantari, que ele foi professor de Sushruta e traz aí uma outra importante linhagem hierárquica de uma linha de mestres e discípulos que também desenvolveu todo o conhecimento de medicina, né? E tem também todo o conhecimento de Kashyap. Então teve 3 elementos extremamente importantes depois de Indra: Bharadwaja, Kashyap e o Divodasa Dhanvantari. Divodasa Dhanvantari este que provavelmente deu origem aí à figura mitológica do Dhanvantari, o deus da medicina. Mas como a gente está falando sobre a história do Charaka Samhita, a gente se concentra em todos esses fatores aqui presentes.
ou escutem a buzina de fundo, caracteriza que eu estou na Índia. A gente sempre tem buzina aqui por perto, mesmo morando numa região calma. Então todo o resultado dessa construção de conhecimento através do Atreya Purnavasthu já deixou várias referências posteriores a ele. O próprio Ashtanga Hridaya, que é um livro que foi escrito provavelmente 1500 anos depois de que tudo isso aconteceu, ele faz uma reverência ao Atreya e a outros sábios. Né? Então dá uma evidência aí que o Ashtanga Hridaya, o Vagbhata, o autor do livro Ashtanga Hridaya, que é um livro igualmente importante nessa tríade de 3 livros que compõem aí a grande trindade das obras dos textos clássicos ayurvédicos. O Ashtanga Hridaya, escrito por Vagbhata, tem uma grande influência do Atreya Purnavasthu, que escreveu o Charaka, e ele faz uma reverência, ele agradece a Atreya e aos outros sábios, até não assumindo a autoria do livro. Então, o Agnivesha o Agnivesha Tantra foi aí a primeira versão do Charaka. Especula-se que isso aconteceu há 1200 anos atrás, a 1200 antes de Cristo, 3.200 anos atrás, o que pode ser bem mais de acordo com a versão de alguns historiadores. 600 anos depois, aproximadamente 600 a 800 anos depois, a gente está falando aí de 400 a.C. a 200 a.C., foi reeditado esse livro do Agnivesha Tantra, e aí sim com o nome de Charaka Samhita. Então ele é uma evolução do Tratado de Agnivesha. Existem várias especulações também sobre quem foi Charaka. A gente não sabe se foi uma pessoa, se foram 2 pessoas, a gente não sabe, uma ou mais pessoas, né? A gente não sabe se foi um grupo de pessoas de diferentes regiões ou da mesma região. Né? A gente não tem uma clareza exata até sobre como foi empregado o nome Charaka e com qual objetivo, que Charaka pode significar um mendigo, um pedinte, pode significar um nômade. Especula-se que os médicos eram nômades com o objetivo de tratar pessoas em diferentes lugares. Especula-se que eles eram nômades por ter um conhecimento rigoroso em saúde, e tanto nômades quanto religiosos, homens santos, então eles não viviam no mesmo lugar por causa desse motivo. Charaka também é um sinônimo para Vaidya Shastra, o conhecimento médico. Então pode ser que o nome Charaka seja apenas porque é um livro sobre conhecimento médico, sobre medicina. Vaidya seria a palavra empregada para classificar médico ou aquele que cuida das pessoas. Né? Existe um outro termo utilizado também que é Bishak. Então é um nome dado para a pessoa que detém que domina o conhecimento em medicina, que domina o conhecimento em tratar doenças e aplica isso nas outras pessoas. Hoje a gente traduz como médico, né? Assim como a Ayurveda a gente traduz como medicina, que é o contexto atual que a gente tem hoje em cuidados com a saúde. Mas quando a gente diz que o Ayurveda não é medicina e é muito mais que isso, é porque o contexto do Ayurveda ele envolve todo, além de você tratar o corpo físico, além de você tratar a doença, ele envolve todo um cuidado do entorno. Né? O que não deixa de ser o que a medicina moderna faz hoje, só que ela é direta, objetiva. Dentro da estrutura social que a gente vive hoje, o Ayurveda acaba assumindo um pouco esse papel direto e objetivo, mas quando a gente fala que o Ayurveda é muito mais que isso, entra até na tradução da palavra, né? A própria palavra Ayurveda, que é a ciência da vida, e a designação também dessas pessoas, o que elas faziam. Tá? Então a gente não tem uma clareza quem foi que escreveu essa versão do Charaka. Especula-se que Charaka e Patanjali foram a mesma pessoa. Patanjali, para quem não sabe, é quem escreveu os Sutras do Yoga, o Yoga Sutras de Patanjali, um dos principais livros de Yoga, para quem é um estudioso do Yoga, também tem a sua literatura clássica. Yoga Sutras de Patanjali, Hatha Yoga Pradipika, Girad Samhita, existem um grupo de livros muito grande referente ao estudo clássico do Yoga. Né? Da mesma forma que a gente tem como a Ayurveda toda uma literatura específica, o Yoga também tem.
E o yoga é um shastra, é um conhecimento que dá suporte, é associado ao Ayurveda. O Ayurveda, um dos darshanas, uma das escolas filosóficas no qual o Ayurveda se ampara é o yoga. São 6 darshanas que são classificados como astic darshanas, ou escolas filosóficas que acreditam em Deus, acreditam nos Vedas, acreditam em algo superior, e também tem os Nastic Darshanas, que são escolas ateístas no qual o Ayurveda se ampara no conhecimento também. Então o Ayurveda ele não é nenhuma ciência teísta ou ateísta, pois ele se ampara em diferentes escolas filosóficas e a gente vê elementos de todas elas presentes ali, tanto nos 6 darshas classificados como Astic, que eles acreditam em algo maior, assim como Darshanas, os 3 principais, são classificados como Nastic, que são ateístas, não acreditam em algo superior. Então a Ayurveda se utiliza de elementos de ambas essas linhas filosóficas. Você vai encontrar, tanto na prática clínica quanto em classificações de conceitos, presença ateísta e presença teísta, né, que acredita em algo superior. E é interessante que quando você encontra muitos elementos religiosos, você encontra elementos não religiosos. Então é uma obra muito, muito completa e a gente percebe influência de diversas fontes ali dentro do desenvolvimento desses livros. Então, Charaka, foi especulado que Charaka foi a mesma pessoa que Patanjali, uma teoria rejeitada por uma maior parte dos historiadores por vários motivos, localização geográfica, estilo de escrita, então são vários fatores que levam a rejeitar essa teoria, tá? Mas foi levantada a hipótese, porém amplamente rejeitada por uma parcela muito grande de quem estuda a história desse livro, mas ela é considerada, foi levantada essa hipótese, tá? Então Charaka, essa versão do Charaka que já resultou no Charaka Samhita, ele foi mais uma vez reeditado em torno de 800 anos depois, por Dridbala. Então aqui nesse quadro que eu fiz, ele é o último elemento dessa história, embora não seja o último, isso aqui seria o que eu apresentei aqui. Existem outros elementos que eu vou falar depois. Mas vejam bem, toda uma história mitológica. Bharadwaja ensinou para Pranavasu, teve o seu discípulo Agnivesha, que escreveu Agnivesha Tantra. Ele ensinou, esse livro ele foi depois reeditado e virou o Charaka Samhita, ou seja, esse grupo de pessoas, ou essa pessoa, deu origem, usou como base o Tratado de Agnivesha para gerar um livro uma reedição mais completa com o nome de Charaka Samhita, e Dridbala fez a mesma coisa 800 anos depois. Então aqui a gente tem mais ou menos 1200 anos de Cristo, em torno de 600 anos de Cristo, em torno de 400 depois de Cristo. Cada uma dessas etapas houve evolução no conhecimento, houve exclusão e houve inclusão de novos conceitos, tá? Então afirma-se que Bharadwaja recebeu o conhecimento da Ayurveda diretamente de Indra. Ele ensinou para Atraya Pranavasu e Atraya Pranavasu ensinou para Agnivesha. E é notório e é interessante observar toda a construção do conhecimento dentro do próprio Charaka, quando ele constrói o livro e os debates em relação a conceitos. Então existe a construção do conhecimento. Bharadwaja não recebeu pronto, não é uma coisa que nasceu pronta e foi apresentado, né, toda essa linhagem foi recebendo apenas de uma maneira o conhecimento da Ayurveda. Não, a gente percebe ali uma evidência clara no desenvolvimento do conhecimento médico, o que leva a gente entender que isso aqui realmente é algo mitológico, e que a gente tem aqui o desenvolvimento da medicina com todas as influências sociais e as necessidades da época. Tá? Muitos afirmam que a Ayurveda é algo que vem de uma não origem, seria um não manifesto, um conceito determinado a avyakta, ou seja, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi, desde que o universo surgiu,
surgiu todos os elementos presentes no Ayurveda. O que a gente fez foi apenas entender e codificar. Então todo conceito que a gente tem filosófico, todo conceito de Mahabhutas, tudo isso desde que o mundo é mundo ele existe. O Ayurveda é a ciência da vida, ele só explica isso. Então o que esses acharyas, o que esses sábios fizeram foi fazer essa observação da natureza e ir construindo esse conhecimento, e principalmente em relação à ação da natureza no corpo humano, que é um conhecimento que ele visa com objetivo principalmente o tratamento da saúde do corpo humano. Tá? Por que eu falo saúde do corpo humano? Porque tem outras obras e outros livros que eles objetivam o conhecimento em vários outros aspectos que competem a vida, né? Mas esses livros eles são claros e objetivos. A maior parte dele é em relação à manutenção da saúde, à prevenção de doenças e o tratamento de doenças de pessoas, de seres humanos. Tá? Esse livro, por exemplo, o Charaka Samhita, ele tem referência entre uma rápida referência a tratamento de animais, no Siddhi Stana, a última etapa do livro, no capítulo 11. Mas é uma breve referência, o que não nos dá elementos sólidos, né, para tratamento de animais. Porém, seria talvez a primeira referência veterinária na história da medicina. Nitidamente foi feita uma adaptação respondendo a uma necessidade de tratamento em animais, principalmente animais de grande porte, animais reais, animais considerados sagrados dentro daquele contexto social, religioso da época, mas não que o foco e o objetivo do livro fosse esse. Tá? Dridbala, no século IV depois de Cristo, ele acrescentou 41 capítulos à obra original. Tá? Então ele escreveu 41 capítulos, foram 17 capítulos no Chikitsa Stana, que é a seção de tratamento dos livros. Ele escreveu todo o Kalpa Stana e o Siddhi Stana. Eu já vou explicar o que são os stanas, o que são as seções. Então o Dridbala ele teve toda essa contribuição, ele agregou muito mais conhecimento ao livro, com a mesma característica de escrita, complementando conteúdos extremamente importantes que existia necessidade, que faltavam. Então ele fez esse complemento. E também não sabe-se que foi um grande sábio, não se sabe como ele desenvolveu isso, né? E especula-se que ele tinha grandes capacidades intelectuais, grande conexão com o todo para que ele conseguisse realizar essa obra aí de grande importância. Então, o Charaka completo que nós temos acesso hoje, ele foi escrito por Dridbala e desde então ele não teve modificações no seu original, certo? Então, todo o livro em sânscrito que todo mundo tem acesso hoje é exatamente o mesmo livro, é a obra escrita por Dridbala. Os anteriores a gente não tem um acesso claro a eles e é isso que a gente tem acesso e é publicado. O que a gente tem de diferente são as traduções, mas o original em sânscrito a gente tem acesso exatamente igual o que Dridbala entregou para a sociedade em torno de 1600 anos atrás. Tá? A gente não tem uma clareza se ele fez influências ou não em relação ao que está ali, mas tem muita coisa ali interessante, certo? Ele acrescentou muita coisa além desses stanas, ele colocou 172 drogas, que você encontra isso no Sushruta Samhita. Ele descreveu Yoni Rogas com uma característica muito parecida com o Sushruta. Yoni Rogas são doenças relacionadas a doenças ginecológicas. Ele descreveu inclusive procedimentos cirúrgicos, tem alguns versos, alguns slokas muito parecidos com os do Sushruta. Então o que a gente percebe também é uma clara influência do Sushruta na construção do conhecimento da obra do Charaka que a gente tem hoje. Embora de diferentes escolas, na base, conforme foi desenvolvendo o conhecimento e eles foram tendo acesso a obras,
você percebe ali que houve a influência de uma escola ou de um livro de medicina para outro, para que eles pudessem construir. Então você vai ver vários elementos do Charaka e do Sushruta ali presente. O livro que vai vir posteriormente, o Ashtanga Hridaya, que foi escrito ali em torno de 600 depois de Cristo, você percebe claramente também, é uma harmonização do conhecimento ali trazido por Charaka, por Sushruta, e com uma clara influência do Charaka, mas existe ali uma harmonização de todos eles, né? Embora quando você pega as obras em separado, você vê diferenças claras em classificações. Mesmo assunto, cada um tem uma classificação e um ponto, uma forma de explicar ou de classificar. Classificação seria enumerar, colocar conceitos sobre determinado assunto. Sushruta fala em 11 pares de srotas, que são canais corporais, quando a gente fala em fisiologia. O Charaka fala em 13. Então, quando a gente fala em 16 srotas, 16 canais corporais, é uma harmonização, uma mistura do conceito dos dois. Nenhum livro clássico faz essa harmonização, uma harmonização moderna. Isso surgiu de forma recente, a fim de harmonizar os conhecimentos. Tá? Esse é só um exemplo entre tantos outros, certo? Então o Dridubala teve essa contribuição muito grande. Mas o conhecimento do Ayurveda ele não parou em Dridubala, não encerrou por ali. Após a era de Dridubala começou um período de comentários dentro dos Samhitas, né? Então o que chamamos de tikas. Então a gente passou a ter acesso à obra completa e a esses comentários que são acrescentados a toda a obra. Então o mais famoso dos tikas, dos comentários, é o comentário do Chakrapani, que é o Ayurveda Dipika, do Chakrapani-datta. Ele escreveu esse comentário ali no século XI, ano 1040 d.C. A gente tem acesso a esse comentário completo. Existem outros comentários que também são completos, né? Que é o comentário aí do Gangadhara, foi escrito no século XIX, o comentário do Yogindranatha, foi escrito no século XX. Tem vários outros comentários que são incompletos, vários outros que estão disponíveis apenas em sânscrito, outros apenas em hindi, né? Esse próprio aí do Gangadhara, ele tem apenas em hindi, sânscrito original ou hindi, você não tem acesso ao inglês, mas ele é considerado um comentário muito relevante, muito importante. Mas o Chakrapani, sem dúvida nenhuma, ele é o mais importante de todos. Tá? Então ele tem aí várias contribuições para o Ayurveda. Chakrapani foi quem trouxe as classificações de sinônimos para Ayu, então o conceito de 4 tipos de Ayu: Sukhayu, Dutayu, Hitayu e Ahitayu. Então, uma vida socialmente feliz ou infeliz, uma vida saudável e não saudável. Essas classificações foram trazidas para o Chakrapani. Chakrapani foi ele quem trouxe o conceito de Samanya e Vishesha, ele explicou isso de maneira clara. Então é o conceito do semelhante que aumenta o semelhante, Samanya, e o contrário diminui o contrário, Vishesha. Ou seja, um conceito óbvio dentro do Ayurveda: se existe uma qualidade quente e eu uso algo com a mesma qualidade, vai promover mais calor ainda. Ou seja, se eu tenho algum tipo de doença que tem a característica que envolve calor, uma doença que tem uma característica penetrante, né, uma doença que envolva Pitta Dosha, e eu use algo que tenha sabor ácido, sabor salgado, sabor picante, seja através da alimentação ou através de estímulos, isso vai gerar um aumento desse sintoma. Isso é um conceito de Samanya. Vishesha é quando eu tenho essa mesma qualidade de calor e eu trago algo que resfrie, né? Então eu vou usar aí o sabor doce, o sabor amargo, o sabor adstringente, para trazer resfriamento para o corpo. Esse conceito, essa classificação chamada de Samanya e Vishesha, Chakrapani trouxe esse conceito. Conceito de Dhatu Poshana Nyaya. Então, o Charaka ele apresenta apenas o Kshiradhatu Nyaya. Então, é o conceito de formação dos tecidos, quando fala assim, fisiologia. Né? Charaka ele apresenta apenas
o conceito de Kshiradhara Nyaya, que é o conceito do leite que vira iogurte, que vira manteiga, que vira ghee. É o conceito de rasa, que vira rakta, que vira mansa, que vira medo. Isso se torna um tanto quanto... E ele deixa nas entrelinhas os outros conceitos, ele não explica. O Chakrapani, ele explica e ele classifica. Ele classifica como Kedara Kulya Nyaya, seria algo como campos de irrigação dentro de uma fazenda, onde a partir de rasa você nutre de maneira equivalente todos os demais tecidos. E ele fala de uma forma como Kali Kapota, são pombos se alimentando de frutos em árvores na hora que eles querem, da forma como eles bem entender. Seria uma forma mais desorganizada, assim como quando eu ingiro uma substância e eu vou direto no último dato dessa sequência. Então, o Chakrapani, ele deu essa contribuição muito importante, ele facilitou esse entendimento de formação dos dados. Arunadatta, alguns anos depois, no comentário que ele fez dentro da Tranquilidade, ele trouxe ainda mais um conceito, que é Ekakala Nyaya, Ekakala Dhatu Poshana, que ele fala que a partir de Vyanadaya, a partir de Vyanavayu é formado todos os outros tecidos, todos os outros dados. Então a gente tem aí 4 formas de explicar a formação dos dados e que em diferentes contextos elas atuam da forma como é necessária. Seria algo como micro e macronutrientes, se a gente fosse associar aí ao entendimento de fisiologia moderna, tá? Então a Ayurveda já tinha esse raciocínio, os sábios da Ayurveda já traziam esse raciocínio bem sofisticado. Ele falou em Avastapaka e Nistapaka, né? Ele trouxe também esse conceito, que é o processo de digestão e pós-digestivo, que seria aí o conceito de Vipaka, a ação pós-digestiva. Ele classifica, traz essas classificações. Foi ele que falou que ele classificou Shukra Dhatu em mulheres, né? Então divide, Shukra é uma coisa, Dhatu é outra. Então, Shukra é sinônimo para esperma, mas Shukra também, o Shukra Dhatu é tecido reprodutivo. A mulher tem Shukra Dhatu e o homem tem Shukra, que é o esperma, a mulher tem Artava, que é o óvulo. E a mulher tem o Artava Dhatu, que é o tecido daquela região ali, específico do sexo feminino, mas ambos os sexos, homens e mulheres, têm o Shukra Dhatu, que é o tecido reprodutivo, cada um na sua característica. Chakrapani contribuiu com essa explicação também. Ele fala sobre Bala e Yukti no conceito de Ahara, de Vyayama, de Rasayana, desculpa. Então, quando ele fala em alimentação, quando ele fala em exercício, quando ele fala em terapias de rejuvenescimento, ele fala em classificar isso para trazer força, ele fala que isso vai promover força, e ele fala em lógica, no planejamento disso tudo. Ele classifica 2 tipos de ojas, isso Chakrapani fez também para e apara-ojas. Então foi Chakrapani que falou que a gente tem para-ojas, que são 8 bindos, 8 gotas de ojas no coração, né? E ele também classificou que a gente tem a para-ojas, que é o ojas resultado da formação dos datos. E ele desclassificou a teoria de que isso seria um 8º dato, como alguns sábios falavam. Então ele sofisticou bastante esse conhecimento de fisiologia, né? É possível você ver a classificação de como, de o que é ojas, como é ojas, algo amarelado, algo com uma característica amarela, avermelhada, com uma característica untuosa. Então tem toda a classificação de ojas bem direitinho, que é uma contribuição muito boa aí de Chakrapani, né? Então essas são as contribuições do comentário de Chakrapani. Ele é fundamental, todos os conceitos que a gente tem no Ayurveda, que a gente estuda, a gente precisa muito do comentário para entender. Então você tem o Charaka, você tem o original em sânscrito e você tem o comentário. Obras com comentário do Chakrapani, né, elas são extremamente importantes para que você faça a leitura. Não é todos os livros que vêm com o comentário na íntegra. Alguns livros têm o comentário do comentário, né, e alguns têm o comentário quando for necessário, porque muitas vezes, para que o livro não fique tão grande, são excluídos algum comentário que o autor, o tradutor julgou não necessário, e ele vai incluindo quando lhe for pertinente e junto com
colocações. Então a gente tem as mais variadas formas. O melhor dos mundos é a obra original, com o comentário original e traduzido, como a maioria das pessoas não tem o domínio completo do sânscrito para realizar a leitura e a tradução, né? O Charaka Samhita, ele tem algumas características também literárias, né? A gente pode ver aí influências, por exemplo, como eu falei antes, influências de darshanas, influências religiosas e não religiosas. Então, por exemplo, no Sutrasthana ele define os tipos de tratamentos: Daiva Vyaprashaya, Yukti Vyaprashaya e Sattva Vajaya. Então, a gente tem aí um desenvolvimento de um plano de tratamento para tratar a mente, para tratar o corpo, Yukti, através da lógica e da razão, e um tratamento voltado mais para aspectos espirituais, né? Então, os comentadores, as pessoas que traduziram, falam sobre essa clara influência religiosa, majoritariamente hindu. A gente percebe influência também muito forte do budismo em algumas partes. Tem, por exemplo, o Kudaka Padmaka Teilam, né? Esse é um tipo de óleo, uma formulação cuja origem da palavra ela vem do budismo. O Kudika Adhyaya é um capítulo que também essa influência dessa palavra a gente percebe muito forte do budismo. O Jentaka Sueda, que é um tipo de sauna, também é uma nomenclatura que a gente vê referências no budismo, algumas saudações e tudo mais. A gente percebe uma clara influência do budismo ali presente. Influências religiosas, principalmente hinduístas e até mesmo budistas, e influências não religiosas, ateístas. A gente percebe todas essas características, fortemente influenciada pelo meio social e pelos grupos de pessoas. Alguns sábios especulam, acreditam isso a um grupo de pessoas que trabalham em conjunto e realmente isso ser um compilado aí de todo o conhecimento médico da região. Isso também é muito interessante. Abrindo um parênteses, o Acharya Vagbhata especula-se que ele também, alguns falam, um monge budista que escreveu aí o Ashtanga Hridaya. Algumas teorias afirmam para esse lado, outras rejeitam, né? A gente pode perceber que quando fala-se de história, são abordadas diversas versões para os mesmos fatos. Todas elas nos podem trazer um senso crítico, e isso reflete muito na forma como a gente interpreta e trabalha com a Ayurveda. Quando existem 3 classificações de tratamento, a gente entende uma influência religiosa muito forte. A gente entende alguns aspectos negativos da influência religiosa, por exemplo, na rejeição por alguns momentos do desenvolvimento da cirurgia ou de aplicação de procedimentos de Panchakarma, dando margem para o desenvolvimento de da exploração de outros recursos de tratamento, como, por exemplo, o uso dos bhasmas, dos minerais. Eles começaram a ser amplamente utilizados na Ayurveda com a rejeição da prática médica e principalmente algumas práticas mais intensas, entre elas a cirurgia e o Panchakarma, que são as medidas de tratamento que geram maior estresse para o corpo, né? Então desenvolveu-se métodos de preparação de medicamentos e uso de substâncias tanto quanto mais fortes, né? Drogas que têm aí uma ação mais forte no corpo, a fim de suprir essa necessidade, tá? Então essas aí são algumas características. A gente percebe também uma clara evolução aí do conhecimento em relação aos simpósios. A gente vê, são 7 você encontra em todo o livro 7 simpósios médicos. Então esses simpósios médicos são o que a gente faz hoje como congresso, né? A apresentação de tese de mestrado, algo assim, já é descrito no livro e descreve em detalhes toda a construção. Eu tenho, por exemplo, a teoria de formação dos rasas, quando o Charaka ele fala, quando dentro do Charaka Samhita você lê no capítulo, no Sutrasthana, a primeira etapa do livro, ali entre o capítulo 25 a 28, ele classifica
quais são os tipos de sabores que existem na natureza, dentro das substâncias. E os acharyas, eles trazem 9 classificações, de 1 a 9, que existem 1 e até a possibilidade que existem 9. Então afirma-se que existe apenas um sabor, o sabor imperceptível, né? Afirma-se que existe apenas 2 sabores, sabor que promove Brihana e sabor que promove Langana no corpo, que promove nutrição e desnutrição. Fala-se que existe apenas 3 sabores, então que é o Brihana, que é o Langana e que é um sabor que é equilibrado entre um e outro, que não promove nem diminuição do corpo. Fala-se que existe 4 sabores, que seria o sabor perceptível e o não perceptível, sendo que é o perceptível saudável e não saudável, e o não perceptível saudável e não saudável. Fala-se que existe 5 sabores, um para cada Mahabhuta, então Akash, Vayu, Agni, Jala e Prithvi Rasa. Fala-se que existe 6 sabores, de acordo com as qualidades dos gunas, então Snigdha Rasa e Iruksha Rasa. Ele fala que existe Shita e Ushna Rasa. Ele fala que existe Guru e Lagu Rasa. Fala-se que existe 7 sabores, então seriam todos os 6 sabores, Madura, Amla, Lavana, Katu, Tikta, Kashaya, sabor doce, ácido, salgado, picante, amargo, adstringente, e o Kshara, que é o sabor, Kshara seria o sabor penetrante, né, o sabor alcalino. Fala-se que existe, além desses 7, Madura, Amla, Lavana, Tikta, Katu, Kashaya, Kshara, ele fala que tem o sabor Avyakta, que é o imperceptível, os 8 sabores. E fala-se também, o 9º acharya, ele fala que a gente não existe, é impossível contar sabores. Então esse é o resultado de um dos simpósios, e cada uma dessas classificações tem um argumento. E o Atreya Purnavasu, ele harmoniza tudo isso, né? E ele pega e fala que não, os sabores presentes na natureza e todas as substâncias é Madura, Amla, Lavana, Katu, Tikta, Kashaya. Ele classifica dessa forma. Isso é muito interessante, espero que tenha ficado claro essa minha explicação, mas é muito interessante essa classificação de sabores, o doce, ácido, salgado, o picante, o amargo, o adstringente, de acordo com o Charaka, resultado dessa assembleia, porque todos os acharyas eles falaram exatamente as coisas que os sabores promovem no corpo. Ele fala que um sabor ele promove aumento e diminuição de tecido, o outro fala que promove aumento, diminuição e harmonização, fala que tem sabor que ele é perceptível e não perceptível, e dentro desses tem os saudáveis e os não saudáveis. Tudo isso é verdade. Fala que a classificação é de acordo com Mahabhutas, com os elementos. Ele fala que é de acordo com as propriedades. E fala-se que tem o sabor alcalino, fala que tem sabor imperceptível, fala que é impossível, e tudo isso é válido, só que são classificações em diferentes contextos. Então a gente tem aí uma forte presença da filosofia Sankhya, por exemplo, que ela enumera, ela é muito matemática. Então os acharyas eles vão encaixando em caixinhas matemáticas, né? Essa classificação tem que ficar aqui, essa tem que ficar lá. Então por isso que é muito importante para o profissional ele entender classificações e o porquê, não é só memorizar. Essa classificação é para sabores, essa é para qualidade dos sabores, você não mistura esse entendimento. Então ele mostra ali que os acharyas, que os sábios, eles meio que misturavam, e o professor, o Atreya Purnavasu, vai lá e coordena, orienta. Então, ali a gente vê vários acharyas. Esse simpósio participaram vários médicos e nenhum deles é o Agnivesha quem escreveu o livro. Isso é o Atreya Purnavasu, que ele encabeça o topo da hierarquia, ele é o professor de todo mundo e ele coordena esse simpósio. São descritos o nome de 68 médicos em todo o Charaka Samhita. É muita gente que contribuiu para o desenvolvimento desse livro. Então, qual é o resultado dessa obra? Eu tenho ela aqui, né? Aqui a gente tem o Charaka Samhita e aqui a gente tem todos os stanas. Stanas é o nome dado à seção do livro. Então, a obra completa é o Charaka Samhita, stana é a
é o grupo, é a parte do livro onde ele está organizado, e a Adhyaya é o capítulo. Então a gente tem o Sutrasthana, é a seção introdutória do livro, são 30 capítulos. O Nidana Sthana, ele tem 8 capítulos, tá? A gente tem depois o Vimana Sthana, com mais 8, a gente tem o Sharira Sthana com 8 capítulos também, Indriya Sthana com 12, Chikitsa com 30, a gente tem o Kalpa Sthana e o Siddha Sthana por último com 12 capítulos, totalizando um total de 120 capítulos do livro, tá? Charaka Samhita é uma obra que tem 120 capítulos completos, sendo que 41 capítulos foram acrescentados por Dridbala lá atrás. Esses dois últimos seções do livro foi o Dridbala que escreveu no século IV depois de Cristo. O Chikitsa Sthana ele acrescentou 17, tinha apenas 13, e tudo aqui antes é o que teoricamente foi recuperado. Então o Sutrasthana é a primeira parte do livro, a seção de princípios gerais. São 30 capítulos, essa é a introdução. Não, a introdução não é um agradecimento dele aos seus familiares e aos seus professores. Realmente é a introdução do livro inteiro, um total de 30 capítulos. Toda a obra que vem aqui, daqui para baixo, teoricamente você tem no Sutrasthana. Dizem que se você ler e entender apenas isso, você se torna um grande médico, não precisa nem ler o resto, né? O Sutrasthana geralmente é um excelente resumo do que está por vir de todo o restante do livro. Nidana Sthana ele tem 8 capítulos. Nidana é fator causativo, é o que causa doenças. Então, e ele faz isso classificando doenças. É interessante que ele classifica apenas 8 doenças ali. Jwara, que seria a tradução para febre, Gulma como distensão abdominal, tumor abdominal, Prameha, que a gente classifica mais facilmente como diabetes, seria de todos os tipos de Prameha, que são 19, 20 se eu não me engano. 2 tipos são o que a gente classifica como diabetes tipo 1, tipo 2. Na verdade, cada fase da doença pode passar por algum tipo de Meha diferente, então a gente tem essa classificação. A gente também tem a classificação nesse livro de Kushta, que são as desordens, problemas de pele, e as doenças como doenças comportamentais como um MADA e a epilepsia como a Apasmara. São as 8 classificações de doença. Estou falando essas traduções para facilitar o entendimento, a gente não faz uma associação direta, né? E é bem claro isso, essa nomenclatura, existia a nomenclatura e uma característica, quais são os sintomas que essa doença traz na pessoa, né? E depois, com o desenvolvimento, todas essas nomenclaturas que eu trouxe de medicina moderna surgiram muito depois, então você tenta fazer um conhecimento cruzado. Nem todas as vezes encaixa, mas a gente pode acreditar que é mais ou menos aquilo que está dizendo, até para facilitar o entendimento entre os diferentes sistemas. Então esse é o Nidana Sthana, apenas 8 capítulos. Para vocês terem ideia, no século VII depois de Cristo, foi escrito Madhava Nidana por Madhavakara. Ele classifica 68 doenças. O Ayurveda ele tem muita doença. Quando a gente fala que o Ayurveda não trata doença, isso na verdade não se encaixa porque a gente tem listas e listas enormes de doenças, seja para Nidana, para entender a causa delas, seja para Chikitsa, para tratar elas. Então o Nidana Sthana ele fala disso. Além disso, ele fala de todo o processo de pariksha, de Nidana Panchaka, Uroga e Urogi Pariksha, ou seja, o diagnóstico da doença e do doente. Tá? O Vimana Sthana é uma seção de classificação geral, então ele classifica coisas, né? Ele classifica sabores, ele tem várias classificações, ele fala de vários assuntos em geral, você vai encontrar muita coisa interessante no Vimana Sthana. Quem se interessa por alimentação, por Dravyaguna, primeira etapa no Vimana Sthana ele fala bastante sobre Rasa Panchaka, por exemplo. Rasa, Guna, Virya, Vipaka, Prabhava, ele classifica muito bem isso. O Sharira Sthana entra na parte de fisiologia e anatomia. Sharira é corpo, então ele explica muito bem o corpo humano. É muito interessante que ele começa falando do corpo sutil, ele tem uma atenção muito grande ao corpo sutil, é muito lindo ler o Sharira Sthana do Charaka, e depois ele começa a falar do corpo grosseiro.
né? Então, antes de ele falar de Srota, Dhatu, Agni, ele fala de Atma e ele fala de todo o desenvolvimento dessa parte sutil. O Indriya Sthana entra em todos os Indriyas, órgãos do sentido, né? Então, os sentidos e os órgãos de sentido, tato, olfato, paladar, visão, audição, e o seu processo de adoecimento, sintomas e tudo mais que pode acontecer em relação aos indriyas, né? Chikitsa é tratamento, então aqui a gente tem 30 capítulos apenas de Chikitsa. Então, isso o que torna o Charaka Samhita o melhor livro sobre Chikitsa, sobre tratamento. O que tornou o Chakrapani também um grande mestre em Chikitsa. O seu livro, Chakrapani Datta, o Chakradatta, quem comentou todas as contribuições de Chakrapani que eu falei, além dele fazer todas essas contribuições para o Charaka, ele tem um livro específico cujo principal foco é Chikitsa, é tratamento. E o nome é Chakradatta. E provavelmente pela influência do Chikitsa Sthana do Charaka, o Chakrapani é um grande clínico também. Então, o melhor Chikitsa Sthana de todas as obras você vai encontrar aqui no Charaka. Não é o que acontece no Sharira Sthana, por exemplo. O melhor Sharira Sthana de todas as obras está no Sushruta Samhita. E o Sutrasthana, o melhor de todos, está no Ashtanga Hridaya. A gente não tem ele aqui, porque o Ashtanga Hridaya é o livro que melhor introduz, né, é o livro que melhor introduz o iniciante ao universo do Ayurveda, de forma mais clara, objetiva e resumida. Então o melhor Sutrasthana está no Ashtanga Hridaya, o melhor Sharira Sthana está no Sushruta, o melhor Chikitsa Sthana está no Charaka. O estudo harmonizado de diferentes obras é fundamental também. Kalpa Sthana. Kalpa é preparação, métodos de preparação. Então é um livro de preparações farmacêuticas, né? Então você prepara substâncias através do Kalpa Sthana. Então ele fala sobre métodos de coleta de substância, métodos de preparo, forma de execução, alguma coisa sobre armazenagem, e ele também fala sobre medidas, dosagens, né? Então aqui tem o Kalpa Sthana. E o Siddha Sthana, ele classifica muito, é um capítulo basicamente de Panchakarma, né? Ele fala muito dos karmas do Panchakarma. Embora no Chikitsa a gente também tenha, aqui ele especifica bastante. E ele tem 12 capítulos, o 11, eu mencionei anteriormente, ele é dedicado a animais, principalmente animais. Você vai ver descrição de enemas em animais, principalmente de grande porte. Essa talvez seja um dos... Eu não vi em outro lugar, talvez seja o único lugar que você encontra veterinária, né? Mas é um registro histórico muito interessante. A veterinária a origem da medicina veterinária, né? Então sabe-se que existia isso, mas a gente não tem outros livros que tenham claras menções a isso, e o desenvolvimento da medicina veterinária aqui na Índia mesmo a gente não vê isso explorado, não existe essa exploração, centros de ensino para a parte veterinária, mas o Siddha Sthana ele tem o capítulo 11 que fala sobre isso. Então esses são todos os Sthanas, todas as sessões. Então quando você tiver uma referência do livro, por exemplo, busque, se você quiser falar sobre alimentação, né? A alimentação, você não tem um capítulo sobre alimentação, tem vários momentos que ele fala. Para você falar sobre alimentação dentro da Ayurveda, você tem que entender o Sharira Sthana, que aqui tem todo o processo de fisiologia. Você tem que entender, tem os métodos de preparo, se você quiser preparar alimentos. Alguns alimentos com o objetivo de medicamento, como manda, peia, que são os alimentos, preparações utilizadas aí em Purvakarma, durante todo o processo de Panchakarma, seja Purvakarma, que é antes, Pradhana, que é durante, Pachata, que é depois, você vai encontrar em Kalpa Sthana. Classificação de substâncias, em vários Sthanas tem, mas o Sutra Sthana tem bastante. Então não existe um capítulo sobre alimentação, mas existem alguns locais que você tem classificações. Por exemplo, o capítulo 25, 26, 27, tem aqui no Sutra Sthana do Charaka. Então busque no Sutra Sthana, é a primeira etapa do livro. Então ele vai até o 30, se for o capítulo 25 do livro,
ele vai estar aqui no Sutrasthana, tá? Quando chegar no Nidana Stana, ele não vai para o 31, ele começa no capítulo 1. Então, Nidana Stana capítulo 1, ou 8. Se você falar para vir no Chikitsa Stana, ele também vai começar do 1 ao 30. Embora sejam 120 capítulos, cada sessão começa do 1 até o final, né? Até o final do seu número total de capítulos. E aí tem o Sloka, então o livro é todo dividido por versos, e aí você tem ali cada Sloka, que é o nome, ou Sutra, que é o nome dado ali aos versos, ele vai ter a numeração e aí facilita. Então você consegue ir na parte exata do livro. Os livros eles foram publicados por diferentes editoras, né? Então eu tenho, por exemplo, esse aqui é o que todo mundo tem traduzido no Brasil, tá? Ele foi traduzido por Bhagwan Dash, vocês têm traduzido para o português. Esse livro aqui, ele está em 7 volumes, são 7 livros desse. Os arquivos PDF das traduções são 4, então você não diz que tal informação está no arquivo PDF número 1 ou está no livro número 4. Você vai por essa organização. Se eu pegar o livro todo em sânscrito, ele é apenas um volume ou 2, depende também da editora. Então não é volume 1, volume 2, são a nomenclatura dada aos stanas. Esse aqui, por exemplo, são 7 livros. Esse aqui, que eu mostrei, esse amarelo, ele não tem o comentário de Chakrapani, ele tem o comentário do comentário. Então o autor, ele comentou o comentário de Chakrapani, você não tem acesso ao comentário na íntegra. Já esse aqui, ele tem. Esse livro aqui ele é ótimo, ele é considerado um dos melhores. Ele foi traduzido pela P.V. Tevari, é uma autora contemporânea muito respeitada aqui na Índia. Ó, ele tem essa segunda capa toda bonitinha, vermelha. Ó. Esse livro ele foi escrito em 2 volumes, tem a versão de estudante em um volume só, e ele tem até o Indriya Stana apenas. O Chikitsukalpa e o Siddhi Stana não tem, ela não traduziu, então você não tem acesso. Se eu quiser ler o comentário do Chakrapani no Chikitsa Stana, eu não tenho como, a não ser que, eu entortei aqui, a não ser que eu saiba sânscrito e tenha a obra em sânscrito original, com o comentário, ou que eu saiba Hindi, outro idioma. Não tenho comentário na íntegra traduzido, eu tenho que me basear no comentário do Bhagwan Dash. Então quando no 4º ano de medicina, por exemplo, aonde eu vou estudar bastante Kaya Chikitsa, ou no 3º ano, aonde estuda o Chikitsa Stana do Charaka, a referência vai ser o comentário do comentário, ou conseguir definitivamente ler em Hindi ou em sânscrito. Caso contrário, não tem como, não existe outra opção. Esse livro aqui é muito interessante. Ele tem os comentários quando lhe for conveniente, o comentário do autor. E ele não tem o Chikitsa Stana traduzido também, não foi traduzido o Chikitsa Stana. Então esse livro aqui ele é um livro bom para estudo, porque ele tem alguns gráficos. Por exemplo, ó, ele organiza alguns gráficozinhos aqui. Isso aqui não é original da obra, esse gráfico foi criado pelo autor, pelo tradutor. Essa forma de apresentar, por exemplo, isso facilita o entendimento, é um tanto quanto didático. Esse amarelo aqui é exatamente igual, para quem tem acesso aos arquivos PDF do Charaka, ele é exatamente igual. Então a gente tem aqui o Sloka original, então aqui está em Devanagari, aqui embaixo tem a tradução, e quando muda a fonte, ela fica pequena, isso tudo seria o comentário do Chakrapani, escrito aqui pelo Bhagwan Dash. Eu conheci o tradutor, o Williams Ribeiro de Farias, também foi traduzido pela Ieda Ribeiro de Farias. Eles traduziram essa obra do Charaka, assim como a Ashtanga Hridaya e parte do Shushruta e vários outros livros do Bhagwan Dash, que é o tradutor aqui do Charaka. Segundo ele me contou, ele afirmou que na década de 70, através de um pedido especial de Dalai Lama, quando ele disse que ele queria trazer medicina tibetana para o Brasil, ele começou e o Dalai Lama falou para ele que para ele fazer isso, ele teria que encontrar e traduzir, né, um dos livros de medicina tibetana, que eu não me recordo qual é o nome, e o Charaka, que seria um livro importante da medicina indiana. E ele encontrou o Bhagwan Dash, o tradutor do Charaka, e iniciou o processo de tradução desse livro. Então a obra ela foi traduzida do sânscrito para o inglês,
tá? E as terminologias em sânscrito não foram traduzidas. O tradutor brasileiro, quem traduziu do inglês para o português, tinha domínio do inglês e fez a tradução adequada ao português. E a tradução das palavras em sânscrito por português, quem tiver acesso vai ver, tem muita tradução, que contribui muito, foi um trabalho em parceria, em cooperação com o Bhagwan Dash, né? Então, muitas vezes por telefone, por carta ou pessoalmente, o tradutor ele realizou a tradução fazendo perguntas para o autor da obra original e tentando contextualizar para o entendimento que ele tem do tipo de substância que a gente tem, o que pode levar a ter uma série de equívocos. Então, existem muitas críticas a respeito das traduções dos livros, né? Então, ninguém traduz errado, na verdade. O sânscrito, quando você começa a estudar, você percebe o alto grau de complexidade e tem que entender, você tem que conhecer muito de medicina, entender muito de todo o contexto do livro, como a obra está estruturada para você ali apresentar, né? Então, esse processo de tradução, os supostos erros, vai muito da interpretação da pessoa que está ali. Tem alguns erros que são erros mesmo e outros que são erros de contexto. Se você pega 3 traduções diferentes, você vai ver 3 formas de apresentar e falar sobre a mesma linguagem. E no caso dessa tradução em português, realmente, como era um diálogo entre o autor e o tradutor, né, de 2 tradutores, na verdade, uma tradução para o sânscrito através de conversa e de ajuda mútua, pode ter alguns erros, pode gerar alguns equívocos, né? Então, como por exemplo, tem um momento que ele fala o original em sânscrito é vassa, que seria a gordura oriunda de caldo do cozimento da carne, né? Então ele traduz como banha de porco, que pode gerar um equívoco em interpretação em alguns momentos. E alguma série de outros pequenos equívocos gerados ali pela tradução que todo mundo tem em português, haja vista o contexto no qual ele foi traduzido. Mas, via de regra, é um material muito bom e ele segue muito próximo ao que o original traz. E é uma grande virtude a gente ter acesso ao material que foi disponibilizado gratuitamente, né, pelo tradutor na internet. Então, circula livremente pela internet arquivos PDF do Charaka Samhita e do Ashtanga Hridaya, incompletos, né, mas boa parte deles todo mundo tem acesso. Esses livros que eu falei é impossível comprar na Amazon, estão disponíveis na Índia, certo? Eu vejo as pessoas com muita dúvida por onde começar. Você tem que começar a leitura pelo Sutrasthana, ele já foi feito para isso, né? Você não deve, por exemplo, eu me interesso por tratamento, então eu estou atendendo uma pessoa e eu estou buscando tratamento de determinada doença. Aqui ele é curto e grosso. Se você vir para o Chikitsa Sthana buscar tratamento específico de doença sem entender todo o contexto, a probabilidade de erro é muito grande, né? Então, o Sutrasthana existe para isso. Se todo mundo se dedicar a estudar apenas o Sutrasthana, seja do Charaka ou do Ashtanga Hridaya, e entender realmente o que está ali, a gente consegue fazer um trabalho já incrível, certo? Então, leiam todas as obras, mas evitem pegar o conhecimento isolado. Existe um antes e um depois. Existe uma construção, né? Lembra que isso vem de linhagem mestre-discípulo, de programas, de sistemas de ensino muito sábios, onde existia uma construção, né? Ele vai se repetindo, tudo que vai aqui você vai vendo. O que você viu no Sutrasthana você vai ver no último capítulo, no último Sthana. Então você vai acrescentando camadas de conhecimento. Se você vem para a última etapa, você corre o risco de não entender. A probabilidade de não entender é muito grande. Então pegar conceitos, terminologias, entender bem os conceitos que está aqui vai te dar base e sustentação para você dar os próximos passos dentro do conhecimento. Então, quando estudantes, alunos solicitam partes específicas de livro de acordo com a sua área de interesse, eu me interesso por alimentação, onde eu leio sobre isso? Eu me interesso sobre saúde da mulher, sobre pediatria, em que parte do livro que está? Não existe standard específico sobre esses assuntos, mas existem partes do livro que de fato falam. O Chikitsa Sthana você vai achar referências sobre tratamento de
de doenças específicas ginecológicas. Mas não adianta você vir aqui se você não veio para o Sutrasthana, então esquece isso. Se foca em entender o Ayurveda simples e aí você consegue fazer esse trabalho que compete ao profissional de Ayurveda fora da Índia, que é principalmente o trabalho de complemento ao tratamento de doenças. Quando você for tratar uma doença, você vai fazer um trabalho complementar e integrativo. E entendendo o Sutrasthana é mais do que suficiente. Né? Entender as bases do Ayurveda, aplicar conceitos específicos de alimentação, de estilo de vida, de ajuste de capacidade digestiva, critérios para utilização de substâncias ou não, tudo isso são elementos extremamente importantes que você vai encontrar ali no Sutrasthana e você não deve abrir mão disso. Então, existem partes específicas, sim, do livro específico sobre esse assunto, mas o Ayurveda, lembre-se que o que atraiu todo mundo para o Ayurveda é o contexto holístico e esse contexto holístico engloba o todo. Então você precisa entender o todo antes de buscar uma especialização. Espero que tenha ficado claro sobre o Charaka Samhita, pessoal. A linguagem desse vídeo ela é totalmente profissionalizante. Né? Então, quem estiver assistindo, ou quem aguentou assistir isso até o final aqui no canal, sabe o que é o canal da Escola de Ayurveda e então a gente tem o objetivo principal é de profissionalizar pessoas. Então essa linguagem ela vem justamente para atender essa demanda, uma demanda aí profissionalizante. E está aberto, está disponível para todo mundo e espero que quem é leigo e está tendo esse contato sabe que o Ayurveda é muito mais simples que tudo isso e todas essas terminologias abordadas aqui, mas quando você se dedica profissionalmente a fim de oferecer um bom serviço para a comunidade, a linguagem, o formato de estudo é esse. Obrigado a todos pela atenção, estou disponível, comentem, né, se inscrevam no canal, vai vir bastante coisa aí pela frente. Comentem o vídeo e me encontrem nas redes sociais que eu posso esclarecer dúvidas a respeito do que eu trouxe aqui também. Muito obrigado a todos por terem assistido.